paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos no terceiro grupo, na terceira parte do livro, ou seja, a lei no Monte Sinai, que vai do capítulo 19 até o capítulo 34. Portanto, é uma parte bastante extensa. A primeira coisa que se vê nesta terceira parte é a menção e é a explicação dos 10 mandamentos, ou seja, é aqui que Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. O decálogo ou 10 mandamentos é também chamado Edut, que quer dizer testemunho. Em outras palavras, é aquilo que o Senhor dá para o homem, é a palavra de Deus por excelência, é o modo de vida de que Deus está dizendo ao homem para viver. Então, é pedido ao povo que se comporte de acordo com estes 10 mandamentos. E, mais importante, é pelo decálogo que Deus julga o seu povo. O decálogo, os 10 mandamentos, é dividido em duas grandes partes, tanto isto é que se fala em duas tábuas da lei. Na primeira tábua estão os 5 primeiros mandamentos e na segunda tábua os 5 últimos mandamentos. A primeira tábua com os 5 primeiros são as regras, são as leis do homem em relação a Deus. E as 5 últimas regras são do homem com relação aos seus semelhantes, com relação aos outros homens. O primeiro mandamento diz que existe apenas um Deus. Este Deus é autoexistente e absoluto. Significa que ninguém fez, ninguém criou Deus. Ao contrário, foi Deus que é autoexistente, que já existia, que criou absolutamente tudo. Portanto, ele é autoexistente e absoluto. Ele é suficiente para si mesmo. Esse mandamento vai negar o ateísmo, ou seja, a não confiança, a não crença em uma divindade. Ele também nega o materialismo, ou seja, Deus existe, Deus é espiritual e nós temos que nos portarmos em relação à adoração espiritual e não ao materialismo, aquilo que existe de material, não é idolatria, não é imagem, não é nada disso. E também o politeísmo, ou seja, existe apenas um único Deus e não outros. O segundo mandamento proíbe a fabricação de imagem, qualquer que seja esta imagem. Não interessa se é da terra, se existe, se não existe, se é dos céus, não se permite fabricar imagens. De novo, aqui nós temos a soberania de Deus, de novo aqui nós temos a negação da materialização. Inclusive, este mandamento não permite adoração de deuses, como por exemplo o deus Mamon, que é o deus do dinheiro. A punição para a idolatria também chamada de prostituição cultural, prostituição espiritual ou adultério, é a morte. Se exige pureza, se exige santidade, com base num Deus que é santo, um Deus que é único, um Deus que é soberano.
Os ídolos são vistos aqui como vaidade, como corrupção. O terceiro mandamento fala sobre não tomar o nome de Deus em vão. Esse mandamento, ele afirma que o nome de Deus é um nome santo e, portanto, eu não posso usar esse nome em qualquer coisa, inclusive em juras e votos que eu não vou depois cumprir. Então eu juro por Deus e daí eu não faço o que eu tenho obrigação de fazer. Portanto, o nome de Deus é um nome santo. Ele não pode ser profanado com questões mundanas, com questões falsas. Inclusive, este mandamento era tão observado pelos judeus que eles não pronunciavam o nome de Deus, substituindo o nome que eles chamam de tetragrama, porque é formado de 4 palavras, por um outro nome. Podia ser Adonai, podia ser Yahvé. Então, quando aparece o tetragrama na Bíblia, quando aparece na palavra de Deus, eles falam Adonai, eles falam Senhor, eles não falam o nome de Deus. E nós perdemos, porque isso foi feito tantas vezes, que nós perdemos a pronúncia, nós perdemos o significado, o que aquele tetragrama significa. O quarto mandamento é o respeito ao sábado ou Shabá. O Shabá é, portanto, uma instituição, inclusive ela é uma instituição muito mais antiga do que esta aqui colocada no Velho Testamento, aqui no Decálogo. Lembrem-se que já quando Deus criou, ele já fala do sábado quando ele descansou. Nós podemos encontrar o Sabá, ou este descanso, até entre os babilônios. O descanso é uma necessidade. Nós temos necessidade de descansar das nossas atividades diárias, nós temos necessidade de nos separarmos dessa atividade secular, aquela atividade do dia a dia, para usar esse tempo como dedicação às coisas de Deus. É um descanso, é uma forma de restauração moral e espiritual. O quinto mandamento, ele faz a transição entre a tábua relativa a Deus, como nós vimos aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento são coisas divinas, e com relação aos homens. Honrar pai e mãe aqui, ele está colocado aqui junto com os 5, né, junto com os outros 4, formando esses 5 iniciais, quer nos dizer que o pai está para o filho como Deus está para a raça. E aqui, inclusive, se estende também para a mãe. Já era prevista esta autoridade paterna tanto em Roma quanto no Egito. O filho é um continuador do nome do pai. O filho, ele continua as tradições da família, do pai e da mãe, né? Então, tanto o pai deve respeitar o filho, como este deve respeitar o pai. Quando eu estou falando de pai aqui, eu estou falando de pai e mãe, portanto, dos seus progenitores, pai e mãe. Inclusive, existe bênção ao cumprir este mandamento. O sexto mandamento é não matar. A vida é santa e, portanto, matar alguém é matar o próprio irmão, uma vez que todos nós tivemos uma única origem, que foi a origem de Adão. Aqui também existe na legislação uma punição que se chama de pena de talião. Pena de talião é aquela
aquela parte da legislação que diz assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. O estabelecimento da pena de talião é, em verdade, uma forma de parar a violência. Por quê? Antigamente, se alguém recebesse um tapa na cara e achasse ruim, ele se achava no direito de, por ter recebido um tapa, tirar a vida. Então, mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Entretanto, a vida que está se protegendo aqui, né, é a vida total, é a vida completa. Portanto, quando o mandamento fala de não matar, é de todas as formas de matar. Jesus, quando discute estes mandamentos, ele vai além e ele diz que quem se ira com outro também é culpado de matar. Quem não pensa o mal também não pratica e, portanto, eu paro a maldade antes dela se manifestar. Eu paro a maldade já na fonte, já no pensamento. O 7º mandamento é não adulterar. Aqui nós estamos falando sobre honra, sobre paz, sobre santidade do lar. E tem uma consequência. A consequência do adultério é a destruição da família. Mas aí alguns poderiam dizer, sim, mas não adulterar e a poligamia? Quando as pessoas podem se casar com mais de uma outra pessoa. Isto acontecia lá no começo, mas depois esta regra da poligamia ela foi cortada, na verdade. Tá? A poligamia, ou seja, a permissão para casar com mais de uma mulher, normalmente a poligamia aqui está associada ao homem, né? Ou seja, o homem no início podia casar com mais de uma mulher, depois acabou cortando esse tipo de coisa. A poligamia, na verdade, não era uma regra geral, era, em verdade, uma demonstração de riqueza. Por quê? Quem tinha dinheiro podia ter mais de uma mulher. Por que podia ter mais de uma mulher? Porque ele teria que dar as mesmas condições econômicas e de bem-estar para todas as suas mulheres, e isso demandava dinheiro. Portanto, a poligamia é uma regra não social, mas uma regra econômica, ou seja, as pessoas que tinham dinheiro mostravam poder desta forma. Mesmo tendo mais de uma mulher, o adultério ainda era punido com a morte. Jesus vai além. Quando Jesus discute esta regra, ele diz que quem cobiça a mulher do próximo já adulterou, que é o sentido de que o desejo está se fazendo presente no interior da pessoa. E o desejo é que estabelece o pecado. A mente vai criar as condições necessárias para fazer o pecado. Então, se eu tenho uma mente pura, um pensamento limpo, eu tenho atitudes puras e limpas. Não esqueça também que o Novo Testamento fala que os nossos corpos são sagrados, porque eles são templo do Espírito Santo. O 8º mandamento é não furtar. Não se proíbe, na verdade, querer coisas, querer bens materiais. Não é isso que está se proibindo. O que está se proibindo é obter isso por um meio ilícito, por um meio errado, por qualquer tipo de procedimento que vá, inclusive, prejudicar outras
pessoas, né? E, principalmente quando eu quero uma coisa que não é livre, que está vinculado a uma terceira pessoa. Então, esse furtar é que é o problema. E aqui nós vamos ver que o furtar muitas vezes está relacionado com uma ganância, com querer mais e mais, como se endeusasse o dinheiro. É mamon, né? Veja, o trabalhador, diz a palavra, é digno do seu salário. Então, não é errado cobrar para fazer as coisas. E outra situação, quando você pede para alguém fazer algo para você, você tem a obrigação de pagar para esta pessoa. Ah, mas é conhecido, é isso. Não, amado, esta é a profissão da pessoa. Esta é a forma desta pessoa comprar o pão, o leite, as roupas, as coisas para si e para os seus filhos. Então, não pagar as suas dívidas é também furtar. É também furtar. Ah, mas eu não vou pagar porque é bem amigo, porque é irmão da igreja. Não é assim que funciona. As pessoas são dignas do seu salário. A palavra de Deus diz que o boi precisa comer. Se o boi precisa comer, quanto mais a pessoa. Então, quando você não paga, você também está furtando. Tá? É um lucro desonesto. Quando você falsifica a mercadoria, quando você falsifica peso, medida, 2 pesos e 2 medidas, tá certo? Então, toma cuidado com essas coisas, deixar de dar dízimo, deixar de pagar conta, fazer coisas erradas, falsificar, cobrar a mais do que é, tudo isto é roubar, correto? Tudo isso é roubar. O Novo Testamento é não fazer falso testemunho. Tem relação isto com a honra, com a reputação das pessoas. Caluniar, difamar, é atentar contra o caráter da pessoa, é menosprezar a pessoa, é colocar sobre ela um peso que não existe, né? É afrontar a honra, o caráter. Deus exige que nós tenhamos respeito ao nome das pessoas, o nome da família, né? O nome espiritual. Isso vai trazer implicações bastante grandes. Falso testemunho é mentira e pode trazer muitas consequências ruins para o inocente. Lembre-se que quem é o pai da mentira? O pai da mentira, e calúnia e difamação é mentira. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o próprio Satanás. O último mandamento é não cobiçar. Não cobiçar não é, eu não desejo nada, não é isso. Não cobiçar é não querer as coisas que são dos outros, que já está nas mãos de uma outra pessoa, coisas que estão com ela. Não cobiçar é não desejar coisas retirando das mãos de alguém para ficar conosco, tá? Lembrem-se o que aconteceu com Balaão, cobiça. Lembrem-se o que aconteceu com Nabote, né? Quando o rei matou por conta da sua vinha. Lembre-se o que aconteceu com Geazi, que mesmo o Senhor proibindo, ele foi lá e pediu as coisas, né, por conta da cura. O Senhor proibiu que os israelitas juntassem maná por 2 dias. Por que eles juntaram?
tudo isso foi cobiça. Amados, preste atenção que o decálogo é muito mais profundo do que a gente, mas eu nunca roubei ninguém, mas eu nunca cobicei, mas eu nunca adulterei, nunca matei, nunca isso, aquilo. Estas coisas todas são muito mais profundas e é como Jesus nos explicou lá no Novo Testamento. Logo em seguida vem a lei civil. Esta parte serve para a legislação de todos os povos do mundo. Hoje, se você pegar o Código Civil do Brasil, o Código Penal, o Código Trabalhista, o Código Tributário, você vai ver que existem regras nos nossos códigos de hoje que já estavam previstas nestas regras. Os princípios são eternos, são para sempre, porque é justiça. Justiça é justiça, ela não muda com a sociedade, justiça é justiça. Outras regras vocês vão encontrar também nos amados encontros em Levíticos, Números e Deuteronômios. A legislação em relação à escravidão. Se torna escravo quem não podia pagar conta? Também. Quem foi vencido na guerra? Também. Aquele que roubando não podia restituir o que roubou? Também. Então, existiam formas de se tornar escravo. Inclusive, o pai podia vender a sua filha. Quem comprava um escravo tinha a obrigação de sustentar o escravo. Se tivesse esposa, também sustentar a esposa. Se tivesse filhos, também sustentar os filhos. Não tirar a vida do escravo, porque o escravo, a vida dele não pertencia ao seu amo. E após 6 anos, ou no jubileu que acontecesse antes, ele tinha que libertar. Quando um pai vendia a sua filha, também depois de 6 anos, no jubileu, ou quando atingia a puberdade, ou também quando se casava com seu amo, com o filho do amo, como aconteceu, por exemplo, com Ruth. Então, era possível fazer esta alforria, né? Lembre-se que o tratamento era um tratamento digno. Não é porque é escravo que eu vou tratar de qualquer jeito. Não, é um tratamento digno. O homicídio era punido com a morte, olho por olho, vida por vida, né? É a lei de Talião. Então, nós temos aqui a pena de morte para o homicida. Quando se fazia sequestro, agressão física, moral contra os pais, também isto era punido com a morte. E o mesmo acontecia para aqueles que blasfemassem contra o Senhor. Se acontecia um dano, machuquei, prejudiquei, causei algum prejuízo, se o agredido não morresse, deveria indenizar tanto homem quanto mulher ferida. Existiam 5 tipos de indenização. O Nezek, que era o valor do órgão danificado. Aquilo que você danificou, aquilo que você prejudicou, você indenizava. O Tsar era a dor infligida, que hoje a gente chama de dano moral. Bochet é a vergonha pela mutilação física, dano moral também. Repui, que são as despesas médicas, que existe hoje também, e o chevet, o lucro cessante. Todas estas indenizações que estão previstas aqui já existem na nossa legislação. E eu digo mais, demorou um tempão para que a nossa legislação desse direito ao ofendido de ter esta indenização. Os médicos tinham autorização para curar os enfermos. Eles tinham autorização. Ele é médico, ele foi abençoado por Deus para curar os enfermos. Então, ele tinha autorização para curar os enfermos. A responsabilidade do dono de um animal também existia. O animal é marrento. O animal é daqueles que é corneador, aquele que atinge, que agride.
se ele matasse alguém quando ele ferisse a pessoa, ele também deveria ser morto. Na nossa legislação a gente demorou para fazer isso, né? O dono do animal não respondia. Só agora, depois de muito tempo, é que na nossa legislação o dono do animal também responde pelo dano que o animal provoca. Em caso de autodefesa, quando eu estou me defendendo de alguém, não há culpa. Então, acaba por matar alguém, por exemplo, ele teria que se refugiar numa cidade de refúgio. A cidade de refúgio vai aparecer mais para frente. Quem colocou fogo vai responder pelo dano que o fogo causou. Isso também existe na nossa legislação hoje. Olha que coisa interessante. Se eu dou o bem para alguém, existiam 4 formas de eu me responsabilizar pelas coisas que não são minhas, mas que estão comigo. Isso é legislação novíssima no nosso Código Civil, mas já existia lá na época de Moisés. Então, se alguém me dá alguma coisa para que eu guarde e esta coisa se perde, eu não tenho responsabilidade pela perda, porque não fui eu que causei o dano. Mas se alguém me dá algo e eu ganho e eu cobro para guardar a coisa, aí eu tenho responsabilidade, porque eu estou ganhando para isso. Tá? Quem empresta algo, eu emprestei para fazer alguma coisa, emprestei uma ferramenta, um carro, alguma coisa assim, se acontece um dano, eu tenho responsabilidade pelo bem. Quem aluga, a responsabilidade é menor porque eu estou pagando. Então, a responsabilidade fica menor. Também aqui existe um contrato antenupcial. Antes de coabitarem, havia um contrato nupcial, kiddushin, que é feito na presença de 2 testemunhas. O dote para o casamento era de 50 ciclos de prata, ou seja, 570 gramas, meio quilo de prata. Finalmente, algumas outras proibições e algumas outras regras. Proibir de abusar de peregrinos, viúvas e órfãos. Aliás, o pobre, o enfermo, a viúva, o órfão, o estrangeiro e os animais, eles tinham que ser tratados com cuidado, com caridade. Isto era uma obrigação. O empréstimo a um judeu não pode ser cobrado juro. Se eu emprestar para uma outra nacionalidade que não judeu, pode-se cobrar juro. Mas se fosse judeu, não podia cobrar juro. Era a regra da usura. Proibição de dar ouvido à fofoca. Inclusive o juiz era proibido de dar ouvido à fofoca. Tá? O juiz deveria ser ético, não julgar por situação econômica ou social. Eu sou desse partido, então eu vou prevalecer essas pessoas que são do meu partido. Eu sou rico, então eu vou prevalecer os ricos ou os pobres. Eu vou prevalecer economia ou eu vou prevalecer status social. Então isso era proibido para um juiz. As feiticeiras deveriam ser mortas e a consulta a necromantes, também mortos, também era proibida. Amém, amados? Bons estudos.